chamava muita atenção como é que um cientista tinha permanecido na memória da população e das pessoas comuns. A importância de Oswaldo Cruz é a pesquisa oficializada, o pesquisador pago pelo Estado. Então, realmente, isso tudo prova que os métodos de Oswaldo Cruz eram eficazes. Nós temos aí a Fiocruz, nós temos muitos monumentos pelo Brasil, né, reconhecendo, muitas ruas também reconhecendo a figura do Dr. Oswaldo Cruz. Na virada do século XIX para o século XX, o Rio era limpo, mas sujo. Era um antro de doenças como a varíola e a febre amarela. Para se ter uma ideia, entre 1897 e 1906, cerca de 4.000 estrangeiros morreram vítima dessas epidemias. A luta contra essas doenças teve como quartel-general este prédio aqui em Manguinhos. Mas não foi uma luta fácil. Houve resistência sangrenta que passou para a história com o nome da Revolta da Vacina. Os 140 anos de nascimento do grande cientista brasileiro Oswaldo Cruz é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, no dia 5 de agosto de 1872. Era filho do médico Bento Gonçalves Cruz e de Amália Taborda Bulhões Cruz. Este é o Palácio Rio Negro, sede do governo do município de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis foi criada em 1916 e Oswaldo Cruz foi nomeado o primeiro prefeito de Petrópolis. Oswaldo Cruz era um empreendedor, um homem público reconhecido e respeitado. Mas era um homem, apesar de jovem, extremamente doente, que sofria de uma insuficiência renal crônica. Ele assume a prefeitura de Petrópolis, mas morre logo depois, em fevereiro de 1917, aos 44 anos, aqui em Petrópolis. Nara Azevedo é historiadora, pesquisadora e autora do livro Oswaldo Cruz, A Construção de um Mito na Ciência Brasileira. Tudo bem, Nara? Tudo bem. Certinho. Por que a construção de um mito na ciência? Nós não temos muitos heróis nacionais, né? Tiradentes, os nossos heróis, em geral, são militares, não é? Isso nós estamos falando do início do século XX, não é? E a medicina, nesse momento, ela era, digamos, um poder em ascensão. Quer dizer, a ciência e a medicina procuravam um lugar na sociedade brasileira para nela intervir e imaginava-se que o Brasil poderia ser uma nação desenvolvida, civilizada, como eram os termos da época, como outras nações europeias. E a medicina e a saúde pública, não é? Onde Oswaldo Cruz atuou muito firmemente e decisivamente, na minha opinião, tinham um projeto de construir esse novo país desenvolvido e civilizado. Aos 5 anos, Oswaldo Cruz se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Pedro II
e em 1887, com apenas 14 anos de idade, se matriculou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Durante os 6 anos do curso, Oswaldo Cruz se interessou mais pela microbiologia do que pela própria medicina. Ele se forma aos 20 anos e vai fazer aquilo que qualquer médico jovem faria. Vai procurar um emprego num hospital, né? Vai fazer uma carreira de atendimento médico à população. Ele está longe da saúde pública nesse momento e ainda vai ficar assim por um bom tempo, né? Ele assume, no dia que ele defende a tese dele de doutorado, que era assim que se chamava, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o pai falece naquele mesmo dia. E é uma coisa muito dramática, né? Para ele isso. E ele aí assume a clínica médica do pai na fábrica de tecidos Corcovado, vai trabalhar na Policlínica de Botafogo, né? Então, assim, Oswaldo Cruz, durante a década de 90 do século XIX, ele tem essa carreira médica. Em 1894, Oswaldo Cruz foi trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde montou e chefiou um laboratório de análises clínicas ligado ao Serviço de Moléstias Internas. Ainda em 1894, conseguiu diagnosticar como cólera uma epidemia que se proliferava no Vale do Paraíba. Ao meu lado, um grande pesquisador brasileiro, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, Luiz Fernando Ferreira. Tudo bem, professor? Tudo bom. Tudo certinho? Tudo certinho. Professor, Oswaldo Cruz. Quem Vamos foi lá. Oswaldo Cruz? Qual a sua importância para a ciência e para a medicina brasileira? Bom, a minha visão é que Oswaldo Cruz era um gênio. Oswaldo Cruz criou a pesquisa no Brasil. Ele tinha ido estudar na França, passou 2 ou 3 anos no Instituto Pasteur, onde ele tinha estudado com Émile Roux, com Duclos, e ficou muito amigo de Metchnikoff. Metchnikoff foi o homem da imunologia que abriu o caminho. E ele foi capaz de trazer para o Brasil e adaptar ao clima tropical as condições de pesquisa científica de alto nível, que foi o que se fez aqui em Manguinhos no começo e continuou a se fazer sempre. Mas tem uma coisa que já aparece para ele como muito importante para se entender a questão das doenças infecciosas, das epidemias, que é uma coisa, uma ciência nova, uma análise, uma perspectiva nova para se entender como é que se transmitem essas doenças infecciosas, principalmente as epidêmicas. Como eu falei, a febre amarela, a varíola, a peste bubônica e outras ou tantas doenças desse tipo, né? Que chama-se microbiologia. A microbiologia era conhecida no Brasil, mas o principal centro de formação para um médico era Paris, era o Instituto Pasteur de Paris, né? E para lá, Oswaldo Cruz se dirigiu com a família, graças ao sogro, ele já havia casado nesse momento, né? Que sustenta e custeia essa viagem, porque ele não tinha recursos próprios, familiares, né? E muito menos com o que ganhava um médico na época, assim como hoje, mais ou menos. Ele não tinha recursos para ficar estudando um ano, estudando em Paris, no Instituto Pasteur. Na França, Oswaldo Cruz se especializou em microbiologia, soroterapia e em urologia. Ao mesmo tempo, foi estudar medicina legal no Instituto de Toxicologia de Paris. Ele aprendeu a confeccionar as ampolas, provetas e pipetas e se tornou pioneiro na fabricação desse tipo de instrumento no Brasil. Você fala um pouco, vamos dizer, desse Brasil do início do século XX, né? E desse Rio de Janeiro, cheio de doenças. Fala um pouco desse quadro que ele enfrentou. Ele enfrentou um quadro. Havia anúncios na Europa de navios que iam a Buenos Aires sem pousar nos portos contaminados do Brasil. Era tido como uma cidade doente. Cidade doente, cidade que levaria risco quando o navio pousasse aqui,
para coisa. E ele quebrou tudo isso. O medo era grande. A febre amarela, o cólera, a peste bubônica e a varíola se alastravam pelas ruas, becos e vielas. Ricos, pobres, cariocas e estrangeiros eram dizimados. Com que armas o Rio poderia ganhar esta guerra contra a morte? João Batista Ferreira de Melo é geógrafo, professor da UERJ e coordenador dos roteiros geográficos da UERJ. Ô, João, qual é a importância do Oswaldo Cruz para o Rio de Janeiro? A importância é um homem extraordinário, né? Com 29 anos, ele se torna o diretor do Departamento de Vigilância Sanitária aqui na capital. O Rio era a capital da República. E o Rio se preparava para mudar sua feição. Não mais as ruas acanhadas, apertadas, não é? Ruas deterioradas, com cortiços. Então, a República clamava pela ordem e o progresso na geografia da cidade. Então, a cidade vai copiar Paris, vai ser a Paris dos trópicos. E, para isso, a população tem que ser sadia também. Então, não apenas a forma urbana, os edifícios, as grandes avenidas, as ruas que são alargadas, Carioca foi alargada, Assembleia foi alargada, 7 de setembro foi alargada, surge a Avenida Rio Branco, surge também a Avenida Beira-Mar, surgem outras, Atlântica, Mendesá, abertura do túnel novo, e é preciso também que a população seja sadia. Tem a saúde. E aí, então, doutor, solicitado da França, melhor sanitarista, a França responde. Está aí, doutor Oswaldo Cruz. A cidade já tem mais de 800 mil habitantes. Como fazer para dar saúde a este povo? Os ricos tinham seus médicos de família. Os pobres contavam basicamente com a solidariedade das instituições de caridade. O Instituto Oswaldo Cruz ficava no que era uma fazenda, a Fazenda de Manguinhos, que, como o nome indica, né, Anselmo? O mangue. Era o mangue. Longe da cidade, né? O mar chegava ali no fundo da Baía de Guanabara. O Oswaldo Cruz vinha pra cá? De barco. Isso. Aí contam que eram os barracões onde eles fabricavam soro e eles ficavam todos de jaleco branco, em silêncio, lá trabalhando. E na hora do almoço tinha uma barrica, 2 barricas, uma porta, e aí eles comiam ensopado de batata e de sobremesa uma banana e um café. Mas nessa brincadeira, esse Oswaldo Cruz fundou uma instituição muito respeitável, né? Um centro de referência na área da pesquisa mundial até hoje, né? Eu inclusive, é uma coisa interessante, eu fui testemunha, eu estava aqui nos anos 80, quando foi feita a solenidade de reintegração dos cientistas que tinham sido caçados pelo golpe de 64. Aí cantaram o hino nacional aqui. Sérgio Aroca. Aquela foi na presidência do Sérgio Aroca. Enfim, o Oswaldo Cruz criou uma instituição que até hoje é uma instituição maravilhosa. O Instituto Soroterápico começou a funcionar no dia 25 de maio de 1900. Oswaldo Cruz assumiu o cargo de diretor técnico, produzindo vacina e soro contra a peste bubônica. 2 anos depois, ele assumiu a direção do Instituto, que hoje leva o nome dele. A pesquisadora Jane Santucci é autora do livro Cidade Rebelde, que é a história das revoltas populares que aconteciam no Rio de Janeiro no começo do século XX. Nós estamos em Santa Teresa, professora. Santa Teresa, que é um bairro mais alto do que a média do Rio de Janeiro, tem alguma ligação a favor ou contra as epidemias?
Santa Teresa é um lugar assim privilegiado por ser alto, né? Então ele não foi tão afetado pelas epidemias como as áreas mais baixas da cidade. Então nesse sentido ele não foi assim tão afetado. Ele era considerado um lugar mais assim salubre na época. Outras cidades europeias passaram por epidemias graves, né? Londres, a gente sabe, Paris, várias delas tiveram problemas de higiene. Mas isso é muito anterior aos problemas que o Rio de Janeiro enfrentava? É quase a mesma época, tanto é que Oswaldo Cruz ele se baseou assim nos métodos usados em Cuba, nas Filipinas e na França. Ele estava assim bem sintonizado com o espírito científico de sua época. Então, ele acompanhava de perto essa experiência e o método adotado aqui no Rio de Janeiro é esse método que estava sendo usado lá fora e com bons resultados. Todas essas cidades eram imundas e houve necessidade de transformação. Os hábitos também, porque as pessoas não tomavam banho. Né? Isso também, a medicina vai contribuir para isso. Né? São novos hábitos que existem na cidade e com as pessoas e com a medicina. O tema das doenças, das epidemias, das doenças infecciosas, das grandes epidemias do Rio de Janeiro, era o tema da medicina na época. Né? Era o tema público dos políticos, dos médicos, né? Que conclamava a população também, que sofria, não é? E uma grande mortalidade por várias coisas. Uma delas era a febre amarela, não é? A peste bubônica. Então, essas doenças eram questões públicas, como hoje a gente fala da dengue, por exemplo. A estratégia veio da sabedoria e da luta incansável do jovem paulista Oswaldo Gonçalves Cruz. Ele recebe uma importante missão do presidente Rodrigues Alves: sanear o Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz prometeu acabar com a febre amarela em 3 anos, mas antes atacou a peste. Quando partiu para a luta contra a febre amarela, as coisas não foram nada fáceis. A população não queria saber dos mata-mosquitos entrando nas casas. Nós tínhamos no verão a febre amarela, no inverno a varíola e entre uma e outra peste bubônica, tuberculose. Ele começou atacando a febre amarela, atacando o mosquito. E com isso ele foi alvo de deboche na época, porque as pessoas não acreditavam que pudesse ser um mosquito transmissor. Até mesmo a classe médica, né, escrevia artigos condenando os métodos dele. Mas ele teve um grande sucesso. Em 6 meses ele conseguiu reduzir drasticamente o número de mortos de febre amarela. É que Oswaldo Cruz enfrentou uma barra pesada, né, professor? Enfrentou uma barra muito pesada. Ele foi como é? Virou caricatura. Muita caricatura nos jornais, né? Tem muita caricatura de jornal, tem muita coisa. Ele, né? Desmoralizando e combatendo. Ele era um sujeito polêmico, ele era um sujeito que... Mas ele, enfim, tocou para frente, venceu tudo isso. Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral da Saúde pelo então presidente Rodrigues Alves. No ano seguinte, é decretada a vacinação obrigatória contra a varíola. A medida provoca no Rio a chamada revolta da vacina. Quando o Rodrigues Alves, que é o presidente da República, que diz, olha, vamos fazer o combate às epidemias no Rio de Janeiro, por um lado, e vamos modificar a face colonial dessa cidade, que foi a grande questão também política importante, que é a reforma do centro da cidade. A população está descontente com a vacinação em massa, com o monta-desmonta que a cidade está vivendo, com a expulsão da população do seu universo vivido, não é? Quer dizer, para você abrir grandes avenidas, você expulsa a população e a população vai morar literalmente na cucuia. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. A maioria da população não conhecia o funcionamento de uma vacina e seus efeitos, e por isso se negava a receber a visita dos agentes, reagindo com violência.
Prédios públicos e lojas foram atacados e depredados. Bondes foram virados e o governo teve que suspender provisoriamente a vacinação. Várias pessoas foram presas e deportadas para o estado do Acre. A vacinação ainda não tinha acontecido e ela vai durar quanto tempo, essa revolta da vacina? Cerca de uma semana, porque nesse meio de tempo o governo recuou, ele retirou o projeto de lei, dizendo que ia fazer uma revisão no texto e tal. Mas nesse momento a cidade já estava incendiada, digamos assim. A cidade inteira, como assim? Olha, a região central, Praça Tiradentes, Avenida Rio Branco em obras, então todo aquele material de obras serviu também, as pedras, né, para formar barricadas, Praça Tiradentes e esse caminho até o Catete. O principal foco realmente era o centro da cidade, a ponto dos ônibus, dos bondes deixarem de circular por conta disso e a cidade parar, né, realmente parar, os estabelecimentos fecharem suas portas. E durante esses 3 dias mais intensos de rebelião. Depois, aos poucos, a cidade vai voltando ao normal, assim, com momentos, né, de tensão. Aí o comércio fechava a porta novamente, mas aí se acalmava. Isso durante ainda uns 4 ou 5 dias depois da revolta. Ele conseguiu ser bem sucedido nessa higienização do Rio de Janeiro? Não, ele não era reconhecido, só pelas autoridades mesmo, né? As pessoas... ele foi bastante combatido, muito mesmo, mas... Depois fica o reconhecimento que ele realmente transforma a saúde da cidade. Né? Mas na época não, porque as pessoas não queriam tomar vacina, o rato as pessoas não entendiam direito. E como é que termina a história toda? Bom, Oswaldo Cruz teve grande êxito naquele momento em relação à febre amarela e à peste bubônica. Quanto à varíola, o governo recuou. Aquele ano, assim, teve um aumento muito grande de casos de varíola. Em 1908 teve um surto onde quase 6.000 pessoas morreram. E aí aconteceu uma coisa curiosa, as pessoas começaram a perceber que quem tomava vacina não pegava a doença. Aí, assim, naturalmente começaram a procurar os postos de vacinação. Em 1910 teve um único caso de varíola no Rio de Janeiro. Hoje, a gente deve ao Oswaldo Cruz o quê na área da medicina? A noção que a gente tem de saúde hoje, saúde pública hoje, é claro que ao longo do século XX ela se transformou. Mas aquilo que o Oswaldo Cruz construiu entre 1903 e 1909, quando ele foi diretor-geral de saúde pública, o que equivale hoje a ser ministro da saúde, né? Perdurou o modelo de atuação pública do Estado, portanto, na saúde das pessoas, da população. Isso perdurou o século XX, atravessou o século XX. Isso se modifica somente nos anos 70, 80, principalmente em 88, com a nova Constituição que nós fizemos, né? E criamos o Sistema Único de Saúde, que é o que nós vivemos hoje, né? Então, a raiz, você pode encontrar a raiz do Sistema Único de Saúde ali lá atrás, no seguinte aspecto, é de que o Estado é responsável pela saúde da população. Essa noção Isso é uma ideia que vem desde o Oswaldo. Ele inicia isso.